Meu sonho de sociedade ultrapassa os limites do sonhar que aí estão. É com essa frase lindíssima de Paulo Freire que eu começo hoje meu papo com o Luciano Meira, meu amigo, junto nessa jornada, nessa luta em busca da transformação da escola, da transformação da educação como instrumento de mudança concreta da sociedade. Na minha visão, essa frase nos conecta profundamente, Luciano. Eu queria começar esse papo pegando um pouco do teu sentimento em relação a ela. Oi, Edgar, grande abraço. Essa frase nos conecta sim, porque conecta os sonhos, né? Os sonhos de futuro, os sonhos que a gente colabora para a produção de futuro, sua materialização, dentro de cenários cada vez mais complexos, numa humanidade que se reúne, se afasta dinamicamente, com desafios muito grandes que a gente tem que enfrentar. E os sonhos que não estão aqui, não estão aí ainda, são os sonhos que a gente vai produzir através da inovação, através do risco, do lançar-se, da ousadia. Ousadia que era uma marca de Paulo Freire e que a gente pretende que seja uma marca nossa também. Diz aí uma frase de Paulo Freire que seja importante para você ou que chame tua atenção de alguma forma. Conta para a gente. Eu deixei registrado aqui, Edgar, e é algo que ele escreveu em 1997 na Folha de São Paulo, e que diz assim: criar o que não existe ainda deve ser a pretensão de todo sujeito que está vivo. E essa frase se conecta também com a sua, porque diz de novo da criação, né, da produção desses novos mundos através de nossas visões de futuro. Essa frase, aliás, me lembra muito outra frase do filósofo Paul Valéry, que diz mais ou menos que seria de nós sem as coisas que não existem, sem o alento das coisas que não existem. Então, essa é a nossa perspectiva, né, de inovação, de sempre buscar esses futuros possíveis. Nós somos também viajantes do tempo nesse sentido, né, como educadores, inclusive, como Paulo Freire foi, viajar a futuros possíveis e voltar ao presente para criar as condições que permitem a produção desses futuros. Muito legal. Eu costumo dizer que viajar para o futuro é bom demais, desde que a gente volte para construir esse futuro hoje, né? Exatamente. E, Luciano, tem alguma curiosidade, alguma história da vida, da obra de Paulo Freire ou da sua relação com a obra dele que você queira compartilhar com a gente? Olha, quando eu fazia o mestrado em psicologia cognitiva entre 1985 e 1987, a minha pesquisa foi muito dedicada à linguagem logo de programação. Na época era um boom nos Estados Unidos já e estava chegando ao Brasil, e eu estudava bastante também o Mindstorms, do Seymour Papert. E, na época, já havia uma interação entre o Papert e o Paulo Freire. Existia, inclusive, um vídeo que, de fato, eu não me recordo agora se foi após ou anterior à minha dissertação, um debate entre eles. Mas esse negócio me marcou, porque toda vez que eu vejo o vídeo, eu achava que tinha sido antes da minha dissertação, mas eu acredito que o debate é depois, porque essas duas coisas estavam muito marcadas dentro da minha dissertação de mestrado, que foi sobre a aprendizagem de novas linguagens, olha só. E isso é bem marcadamente Paulo Freire, mas eu tratava de linguagens computacionais, no caso a linguagem logo, que era a criação do Seymour Papert. E ele trazia em Mindstorms toda uma formulação de como essas linguagens emergiam na prática das crianças. Então tem essa relação, e muitas décadas depois eu vim a conhecer o Paulo Blixstein, que é um grande estudioso do Paulo Freire, hoje ele na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, inclusive coeditamos um livro sobre jogos digitais e ludicidade. Tivemos a oportunidade também de conversar algumas vezes e eu de acompanhar o seu trabalho sobre Paulo Freire. Então, muitas décadas depois, Paulo Blixstein, que foi muito próximo a Seymour Papert e hoje é um especialista em Paulo Freire,
tive a oportunidade de passar 3 meses na qualidade de professor visitante em Stanford, exatamente com este outro Paulo Blixstein, que era associado ao Seymour Papert e ao Paulo Freire. E é engraçado que a grande tecnologia que fazia parte do debate naquele encontro era a tecnologia baseada na comunicação, né? O uso da TV, do rádio. E eu fico pensando, Luciano, como é que seria Paulo Freire hoje convivendo e interagindo com o impacto da transformação digital na educação, com todas essas mudanças que a gente está vivendo e com a perspectiva de construção do futuro, utilizando essas tecnologias. O que é que tu acha que ele diria se tivesse com a gente nesse momento viajando nisso tudo? Ele, acredito, navegaria facilmente e eu vou pretensiosamente dizer aqui que talvez ele dissesse coisas semelhantes ao que eu disse na minha dissertação de mestrado, que a aprendizagem de linguagens computacionais ela requer um mergulho, um esforço, um tempo experiencial que é semelhante, de certas formas, às linguagens naturais. Então, não é porque é uma linguagem do mundo digital, das plataformas digitais, que mesmo os nativos digitais vão aprender por alguma mágica. Eles vão aprender por um esforço, por uma dedicação motivada, pela construção de uma autonomia colaborativa, muito como se aprende a escrita, que é o que está registrado lá nas obras de Paulo Freire, né? A contextualização dos problemas de aprendizagem são absolutamente relevantes para o mundo da escrita na linguagem natural, para o mundo do código. E eu fico viajando como é que seria ele interagindo com a impressora 3D, né? E já misturando a impressora 3D e o Movimento Maker com esse papo da gente, eu vejo, da mesma forma que você enxerga o código como parte intrínseca do processo de aprendizagem, eu vejo no Movimento Maker uma plataforma, um processo de experimentação que também nos aproxima muito do método Paulo Freire, da forma como ele identificou, o caminho que ele identificou para promover conexões. Eu acho que, no final das contas, talvez não tenha tanto de inovação no método e sim na prática, né? Como é que eu faço para promover mais conexões entre as pessoas e conteúdos, entre as pessoas e o mundo em que vivem? E aí eu te pergunto, tu enxerga similaridades nessa experiência do Movimento Maker e da forma como ela vem crescendo no mundo com o olhar de Paulo Freire na educação? Sim, é perfeitamente possível, Edgar, inclusive porque para Freire, como para Bakhtin e John Dewey, e há uma conexão de todos esses autores em relação à dialogicidade, ao dialogismo, né? Para Freire, o discurso era uma forma de fazer, de realizar coisas no mundo. Então é muito natural que a gente pense, né, a cultura maker, a cultura da fabricação, como um componente, né, ou um instrumento de dar materialidade a discursos, né? No caso da cultura maker e no caso da fabricação digital, interessantemente, há discursos que são grafados como código e que resulta nessa prática de fabricação, de materialização da imaginação, dessas viagens imagéticas das pessoas e que ganham forma e formato numa impressão 3D, por exemplo. Então, assim, é perfeitamente possível fazer esse enlace do Paulo Freire com o John Dewey, que, por sua vez, informa, né, essa ideia de fabricação, essa ideia maker, e com a cultura maker contemporânea dos artefatos digitais e dos algoritmos que provocam a fabricação digital. Tudo misturado, né? As experiências coexistindo e se ressignificando. E aí, falando em ressignificação, a gente tem 2 desafios com esse papo da gente, que é atender a um desejo de Paulo Freire. E é muito engraçado isso, porque ele adorava ser questionado, ele adorava ser provocado, e ele pedia para ser ressignificado. Talvez a pergunta principal desse papo da gente seja como serão
os próximos 100 anos de Paulo Freire, né? A gente falou sobre como ele enxergaria esse momento que estamos vivendo, mas, na minha cabeça, Paulo Freire não foi, Paulo Freire está sendo. E como um ser que está sendo, como é que ele vai ser nos próximos 100 anos? Tu consegue visualizar a escola daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, e Paulo Freire misturado nisso tudo? Ou baguncei toda a nossa conversa aqui agora? Edgar, talvez essa seja uma daquelas questões que necessariamente, por sua própria natureza, devam permanecer em aberto. Mas talvez a gente possa pontuar também 2 ou 3 coisas que são parte desse futuro que a gente quer construir na medida em que ressignificamos Paulo Freire, o que por si só já é muita ousadia. Mas a primeira coisa é a necessidade na escola e na sociedade de uma democracia radical. Paulo Freire defendia isso de forma muito ampla e aberta, transparente e explícita. Então, teremos que nos esforçar muito como sociedade para construir em todas as instituições e particularmente na escola, uma democracia radical. Você faz isso, Edgar, às vezes, com coisas relativamente simples, e nem são tão simples assim, porque são robustas e suficientemente complexas para se tornarem instituições dentro da própria instituição escolar, como os grêmios estudantis, né? Os grêmios começam a ressurgir agora em muitas escolas de ensino médio, e isso é um lampejo de esperança, né, para as nossas novas gerações, de uma organização democrática que nos leve a essa radicalidade da democracia. A outra coisa que eu acho que não é talvez bem uma ressignificação, mas é a continuação de algo que Paulo Freire lutava, que é transformar o professor numa liderança dentro da instituição escolar para a própria comunidade. Então, nós, professores, educadores, devemos nos lançar a esse papel de líderes, né? De líderes da produção de sentido, de líderes, inclusive, da produção dessa democracia radical. Então, nós não somos, por nossa própria natureza, nós não somos apresentadores de conteúdo. Isso é uma partezinha do que a gente deve estar fazendo. Isso não quer dizer que nós somos seres unicamente políticos. Somos líderes na produção de um conjunto de pessoas que têm direitos de aprendizagem e competências e habilidades que vão modificar, por exemplo, o mundo do trabalho. Então, a gente não pode se resumir a explicar como resolve uma raiz quadrática. Mas a gente tem que liderar nossas turmas para pensar os futuros, resolver problemas complexos, desenvolver competências que são complexas elas próprias, como a capacidade de argumentar. Então, essa é uma segunda coisa que eu acho que a gente deveria enfatizar bastante. E, por fim, para nos conectarmos de volta àquelas frases que citamos aqui no início, a gente tem que inovar na escola. A escola como um centro de inovação, como aquele lugar onde a própria comunidade olha e diz: eu tenho um problema a resolver aqui e ele não pode mais ser resolvido das formas usuais. Onde é que eu vou buscar a solução para isso? Eu vou apresentar isso aos estudantes e aos professores de ciências e matemática, e língua portuguesa, e literatura, e poesia, e cinema da escola do meu bairro. Essa é a escola dos sonhos, essa é a escola da inovação, onde vai ter grupos de clubes de programação, clubes de cultura maker, educadores e estudantes que estão preocupados no enfrentamento dos grandes desafios da humanidade. Nós estamos numa crise sanitária global, as pessoas precisam estar pensando sobre isso e desenhando soluções para o nosso futuro enquanto seres humanos. A humanidade está em risco, nós temos emergências climáticas a serem pensadas. Então, a gente pode ir pensando isso desde o ensino fundamental ao ensino médio, com problemas a resolver. E de forma calma, de forma pacífica, abordar essas grandes questões usando matemática, usando engenharia, usando língua portuguesa. Não é usando somente o que também devemos usar, que é a nossa capacidade de colaborar e ver politicamente a sociedade, mas usando STEM, né? Science, Technology, Engineering, Mathematics,
e artes, então usando STEAM, né, como a gente fala, trazendo a arte, a cultura maker, a fabricação digital para o enfrentamento desses desafios. Eu acho que Paulo Freire poderia ele próprio ressignificar, né, sua obra na direção dessa transformação que talvez seja mais digital, mas é essencialmente uma transformação que já Paulo Freire preconizava, mas vista agora do ponto de vista da contemporaneidade, dos corpos contemporâneos, da diversidade de raças e gêneros que a gente precisa trazer para a nossa instituição e transformá-la de vez. Tá, verdade, agora me arrependo todinho aqui. E no final das contas, eu fico viajando e ressignificar Paulo Freire talvez envolva formatos, mas a essência de construção da autonomia, aparentemente tão simples, e é o mais difícil, é o que fez com que, talvez o que tenha feito com que ele se tornasse a principal referência do Brasil no mundo em relação à educação, a olhar sobre esse mundo. E, Luciano, feliz demais com esse papo da gente, e para fechar, queria te perguntar aquela pergunta básica, assim, como definir Paulo Freire? Quem é Paulo Freire? Talvez seja a pergunta básica mais complexa do que a pergunta sobre ressignificar Paulo Freire, porque como é uma obra, Paulo Freire é uma obra em aberto. Então, definições são coisas de dicionário. Eu não quero definir Paulo Freire, juro a você, porque eu não sei, eu posso aprender, talvez, a fazer essa definição, vou ver, talvez conversando mais contigo, mas essencialmente eu não sei fazer isso e eu não vou tentar, inclusive. Mas o que talvez eu vou deixar é um olhar, né, de esperança, de que pessoas e obras como Paulo Freire são aquelas que deveriam nos guiar para a produção de um novo mundo, para a criação de uma nova humanidade. E talvez essa seja a melhor definição que eu possa dar. Velho, agradeço demais, meu irmão, por você topar, entrar nessa doidice com a gente. Estou muito feliz. E vamos embora. Beijo, vamos juntos. Obrigadão. Abraço.